Oi, eu sou Vanessa Castex, professora de português, e hoje é dia de pronome possessivo. Quer saber tudo sobre eles? Então cola comigo. Vem! Então vamos começar nossa conversa sobre os pronomes possessivos. Bom, o próprio nome já diz muita coisa pra gente, né? É um pronome que vai se referir àquelas pessoas do discurso. Nós já falamos sobre isso, tem um vídeo aqui no canal sobre pronomes pessoais. E, além deles se referirem a essas pessoas do discurso, eles vão indicar principalmente a ideia de posse. Tá? Por que eu tô falando principalmente? A gente vai ver até o final desse vídeo que nem sempre o pronome possessivo vai indicar posse, mas essencialmente ele indica pertencimento, ok? Posse. Então, antes da gente ir para os exemplos, você precisa saber quais são esses pronomes possessivos. Então, eu vou colocar aqui na tela uma tabelinha com todos os pronomes possessivos. Vamos lá? Vamos ver? 1, 2, 3 e pá! Apareceu aí para você. Então, temos a primeira pessoa, né? Segunda e terceira. Mas a gente vai dividir esses pronomes possessivos em singular e plural. Então, a primeira pessoa do singular, né, que é referente ao eu, que é o pronome pessoal, tem como pronome possessivo o meu, o minha, meus e minhas, né? Repara que ele faz aí uma mudança de gênero e também uma mudança de número, tá? Fica ligado nisso aí por conta da concordância. A gente vai ter também a segunda pessoa, né, o tu, lá no singular. Então, teu, tua, teus, tuas. Assim como a terceira pessoa, ele ou ela, que vai ter lá seu, sua, seus, suas. Passando para o plural, a gente tem o nós, né, primeira pessoa do plural. Então, a gente tem o nosso, nossa, nossos e nossas. Assim também vai acontecer com o vosso. Então, vosso, vossa, vossos, vossas. E para finalizar, a gente tem aí a terceira pessoa do plural, seu, sua, seus, suas. Depois que vocês viram esse quadrinho, a gente já pode partir para os exemplos. Então, vamos lá. Meus cadernos estão guardados no quarto. Olha aí, ó, esse meus cadernos. Meu está se referindo à primeira pessoa do singular, que é o eu, que é o sujeito dessa oração. Mas repara que ele concorda mesmo com a coisa possuída. No caso aí, cadernos. Então, meus cadernos, tá? Ou meus livros, meus materiais, tá? Meu caderno poderia estar no singular, poderia estar no plural, poderia ser feminino, minha apostila, minhas apostilas. Então, repara, ele se refere ao eu, que no caso dessa oração é o sujeito, mas ele concorda com o objeto, com a coisa possuída. Então, fica ligado nisso aí, nessa questão da concordância com o pronome possessivo. Além do sentido de posse, o pronome possessivo pode trazer outros efeitos semânticos, como afetividade, como eu esqueci o resto, como afetividade, depreciação e ofensa, comportamento habitual, uma ideia de número aproximado e até tratamento. Vamos ver um exemplo de cada um deles? Então, vem comigo aqui, ó. O primeiro exemplo é o exemplo de afetividade. Já reparou que algumas pessoas falam meu caro, minha querida? Esse meu, minha aí, não dão realmente uma ideia de posse. Esse querido, esse caro não é da pessoa, não pertence à pessoa que está falando, mas é uma ideia de carinho, de afetividade. Então, meu querido, minha querida, meu caro amigo, minha cara amiga. Olha lá, essa ideia com o pronome possessivo sem dar a ideia de posse. Outro efeito de sentido é o da depreciação ou da ofensa. Vamos lá, por exemplo? Ai, para com isso, seu tonto. Para de fazer essas coisas. Esse seu tonto não tem nada a ver com posse. E sim o quê? Uma depreciação, né? Como se fosse um xingamento para essa pessoa. Então, ó, repara aí o uso do pronome possessivo nesse caso. Uma outra maneira de usar o pronome possessivo, né, com outro efeito de sentido, é quando eu quero indicar algo que é habitual, um comportamento habitual. Então, eu posso falar assim, olha, você vive aprontando as suas, hein? As suas o quê, né? Você vive aprontando as suas besteiras, alguma coisa desse tipo. Mas olha aí, dá uma ideia de um comportamento que é rotineiro, que é habitual. Até por conta do verbo viver. Você vive fazendo essas coisas, né? Você vive aprontando as suas. Outra ideia, né, outro sentido que o pronome possessivo pode nos dar é a aproximação numérica. Esse eu acho que vocês já devem ter reparado. Quando a gente fala assim, ele deve ter lá para os seus 60 anos. Seus 60 anos. Não tem uma ideia de posse, sim de relação numérica e uma aproximação numérica. Eu não sei dizer qual é a idade dele, mas eu acho que ele tem por volta de 60 anos. Então, eu posso falar o quê? Que ele tem lá os seus 60 anos, ok? Ai, quero espirrar.
Ai, coronavírus. Larissa até saiu correndo. Uma outra forma de usar o pronome possessivo é particularmente com o pronome seu. Quando a gente usa como pronome de tratamento. Então, seu João, seu José, seu Antônio, tá? Então, é como se a gente estivesse usando a palavra senhor. Então, nesse caso, o seu nem é pronome possessivo, ele vira um pronome de tratamento, que também já falamos por aqui, então depois é só buscar o vídeo. E agora um bizu pra gente encerrar esse vídeo. Você já escutou falar em ambiguidade? Ambiguidade é quando eu posso entender, né, uma sentença de duas formas. E cuidado, né? Aí você vai falar assim, Vanessa, por que você está falando de ambiguidade num vídeo de pronome possessivo? Porque o pronome possessivo pode trazer essa ambiguidade na sua frase. Então você aí que está fazendo vestibular ou que vai fazer algum concurso público e que vai fazer redação, toma cuidado, hein? Porque a ambiguidade pode aparecer sem a gente nem perceber. Vou dar um exemplo. Imagina uma situação, tá? Eu tenho dois irmãos. Vamos dar nomes para os irmãos? A gente tem o Felipe e o Fábio, tá? São dois irmãos. Os dois têm namorada, tá? E aí eu estou passando no shopping e vejo o Felipe, certo? E aí eu chego pro Fábio e falo assim, Fábio, eu vi o Felipe com a sua namorada. Gente, o que o Fábio pode pensar? Que o irmão tá furando o olho dele, pelo amor de Deus, né? Tá traindo. Mas não, o Felipe tava lá com a namorada dele, não com a namorada do Fábio. Mas a maneira, como eu falei, a sentença que eu formulei ficou ambígua e poderia ter gerado aí um grande problema entre os irmãos, né? Mas aí, Vanessa, como é que a gente faz? Né? Você tá me perguntando aí, como é que eu desfaço essa ambiguidade? Simples. Ao invés de você colocar seu, sua, você vai colocar dele ou dela. Então, por exemplo, com a mesma frase, com a mesma sentença. Felipe, eu vi o Fábio no shopping com a namorada dele. Percebeu? Que agora não tem erro, não tem como a gente pensar outra coisa. Então, evite a ambiguidade com o pronome possessivo, ok? Essa é a dica, esse é o bizu agora do finalzinho desse vídeo. E eu espero que você tenha gostado, que tenha aprendido alguma coisa. E se esse vídeo foi útil para você, faz o seguinte, compartilha, dá um like aqui, né? Se inscreve no canal e vem com a gente porque tem bastante coisa legal. É o Fator na Sua Casa, esse projeto lindo que eu tô adorando participar. Então compartilha porque conhecimento tem que ser compartilhado. Gente, um beijo e até a próxima.